Olá! Olá! Por que você não falou nada? Você não respondeu? Eu fiquei esperando você falar qualquer coisa. Eu ia soltar um hello, 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 que nem a RuPaul. Não, essa é a segunda, calma. Olha só, eu queria pedir uma medalha pra gente que veio falar de viadagens. Pós-parada, cata essa olheira, cata essa gripe. São só os resquícios da parada desse ano. Isso aqui é pós-parada e... Pós-parada e pós um feriado intenso, né? Porque foi cheio esse feriado, hein? E hoje a gente vai falar... Demais viadice. Demais. 10 delas, pra ser mais específicos. A gente se deu uma tarefa. Pensar cada um 5 projetos, vale filme, vale série. Opa, sentei na saia dele. Desculpa, gente. Minha bandeirinha. 5 projetos que nos toquem como LGBT, no caso G, né? Que é o nosso caso. Né? Até onde a gente sabe. Vai que até daqui pra amanhã muita coisa pode mudar, né, gente? Exato, orientação, gênero, tem umas correntes de sexualidade que defendem que as coisas são são super fluidas, né? L a gente não tem como ser, mas o resto a gente pode ser. Pode ser bastante. A gente pode ser B, pode ser T, pode ser o mais, todo o resto. B eu acho que eu não sou não, mas T talvez. T talvez. Então nós vamos falar assim, a gente vai dar dicas pra vocês. Mais pra frente, se eles quiserem que a gente fale especificamente de alguns, provavelmente a gente vai falar de alguns aqui que tem muita coisa boa nessa lista pra gente voltar e destrinchar. Então é assim, é dica, cada um vai ser ping-pong, rapidinho, palibola, etc e tal, e não sei o que lá. Quer começar? A gente, acho que só comentar assim, de que toda lista já é um recorte super pessoal sobre as coisas, porque obviamente a gente não vai conseguir, é um ponto de vista de quem editou essa lista e quem escolheu as opções. Exato. Acho que a nossa lista ainda é pior ainda, porque é pior no sentido de que é mais pessoal ainda, porque a gente queria muito dar dicas baseadas nos filmes que nos tocaram e que foram importantes para nossa história. Eu na minha lista, eu tentei pegar projetos que me tocaram há mais tempo, por exemplo. Assim, tem coisas que me tocaram recentemente, de 2 anos pra cá, em documentários que eu assisti, em ficções que eu vi esse ano. Eu falei, não, eu quero coisa que já é mais solidificada, assim. Então, que já assentou a poeira, que eu já entendi. Senão, meu bem, entraria um São Paulo em Hi-Fi fácil, entraria o Love Simon fácil. Eu fiquei com o Direito de Amar ali na ponta da língua pensando. Mas assim, são coisas que tem um porquê e eu vou explicar cada uma delas. Sim, eu também. E aí acho que eu já sei mais ou menos as opções do André assim também. A gente, obviamente, a gente vai, no final das contas, deixar de fora grandes nomes que provavelmente entrariam em qualquer lista que citasse grandes produções ou com personagens ou com personagens ou com temáticas ou que voltassem para isso envolvendo o público LGBTQ. Então assim, a gente não vai falar de Queer as Folk, a gente não vai falar de L-World, de Paris is Burning, de Will and Grace, sabe? Gaiola das Loucas. Então, realmente a gente isso daí acho que todo mundo acha bem facilmente na internet, inclusive. Então a gente vai dar muito o nosso ponto de vista e os filmes que foram importantes em algum momento na nossa vida. Vai ser bem pessoal. Então... eu não fiz uma escolha tão como você, não. Eu peguei coisas mais recentes, algumas coisas mais recentes, mas eu comecei percebendo depois que todas as coisas que as coisas que eu listei é porque elas conversaram muito com um momento muito específico que eu estava vivendo naquele momento. Idem. Então, ou era descoberta, ou era um relacionamento. Então, assim, sempre tem alguma coisa que está envolvido com a gente. Sim. E acho que ainda mais quando a gente pega uma temática LGBTQ, obviamente a gente não tem como, acho que, não se espelhar e não buscar esse tipo de identificação. Então, é muito mais provável que toda pessoa vá listar as coisas que conversavam com ela e porque conversavam com a vida dela naquele momento. Então, entendam bem. Isso não vem me xingar e nem xingar o Will depois. Isso não é uma lista definitiva, essa não são os melhores, tem coisa que nas 2 listas que as pessoas vão olhar e achar de gosto duvidoso. Exato. Podem achar, eu mesmo, na minha lista tem uma coisa que eu acho de gosto duvidoso
Mas eu sei da importância pra mim. Sim. Tá aqui pra isso. Sim. Então... acho que isso é bom deixar claro, assim, não é a lista dos mais importantes, dos mais relevantes, dos mais influentes. Nunca vai fazer. Essa a gente nunca vai fazer. Porque isso aí não existe. Isso aí envolve experiência, isso envolve identificação, isso envolve muita coisa que não tem como. Vai ser no máximo que a gente vai fazer os mais importantes para o Will. Aí, mas é uma outra lista, depois a gente faz mais pra frente. Ou os mais piores, que aí é muito mais fácil fazer os piores. Essa tem tá agora. Vai valendo, 20 filmes. Vai, você começa ou você começa? começa. Eu vou começar, eu acho... Eu fiquei aqui pensando cronologicamente qual foi talvez o primeiro filme que me marcou muito. E eu não consigo porque, né, eu sou tipo a Dory do Procurando Nemo. Eu tenho problemas de memória pra lembrar coisas de ontem. Imagina de uma coisa que eu vi há 20 anos. E então eu não consigo lembrar qual foi o primeiro, mas é um desses dois, dos dois primeiros que eu vou falar. Então eu vou começar por Três Formas de Amar, que era eu acho que ele classifica como um drama ou é um romance. Eu não sei muito como é que se classifica Três Formas de Amar. Ele é um filme de 94. Eu conheci do jeito mais... Em 94 eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, já era uma criança viada que já percebia que tinha alguma coisa ali aflorando. E eu conheci Três Formas de Amar assistindo uns especiais que a Globo fez. A Globo tinha feito... Quando o cinema completou 100 anos, a Globo fez uma série de especiais. O sexo, o drama, o horror, bababá. E Três Formas de Amar estava incluído no sexo. E assim que eu vi eles contando, era um off de 10 segundos, assim, mas que bastou pra eu querer correr atrás do filme. Ele é a história de três jovens, são 2 caras e uma menina. Os 2 caras, eles moram numa universidade, naqueles dormitórios compartilhados da universidade, eles dividem um apartamento. E aí, quando eles estão se ajeitando no apartamento, chega uma menina pra morar com eles nesse quarto. É um dormitório masculino, só que tem uma menina que vai ter que morar com eles. Porque a menina chama Alex, que é um nome masculino, e o computador que designa os moradores designou ela pro dormitório feminino. Ela tenta mudar de todas as maneiras e ela não consegue mudar de quarto. E aí começa a rolar um triângulo amoroso entre esses 3 dentro desse apartamento. Então, a Alex tá ali quieta, deixa eu achar o nome dos personagens, que daí fica mais fácil de falar. A Alex tá ali quieta, aí tem o Stuart, que começa a se interessar pela Alex e começa a querer paquerar a Alex, e tem o Ed, que de alguma maneira começa a sentir que ele sente algum tipo de atração pelo Stuart. E a Alex, que é a menina, na verdade, se sente atraída pelo Ed, então fica tipo aquela coisa, fecha um círculozinho, assim. A quadrilha. E aí eles vão ficando muito amigos, eles vão ficando muito próximos, ela não consegue sair do apartamento, e eles vão... obrigado. Ela não consegue sair do apartamento e eles vão se aproximando cada vez mais a ponto de afastar todas as pessoas que aparecem perto deles, até o dia que eles de fato consumam o ato, os 3 ao mesmo tempo. Tanto que em inglês chama threesome, que seria homenagem a Troar. E o Stuart já tinha percebido que o Ed gostava dele nessa época, assim, só que ele nunca tinha dado nada. E na hora que eles estão transando a 3, é justamente a única hora em que o Stuart meio que deixa o Ed, ele pega a mão do Ed, põe a mão na bunda dele e faz tipo, é a hora, aproveita. E tipo, é um negócio que basicamente, a coisa mais explícita é isso do filme, que é um negócio que dura 10 segundos. Mas tem toda essa coisa, tinha toda essa coisa de você estar descobrindo, e o Stuart, que era o Ed, que era o personagem que estava ali em dúvida sobre a sua sexualidade, dele tá ali nessa coisa que ele não sabe o que ele tá sentindo, o que ele quer, o que ele não quer e tal. É um filme que é super... Não se acha mais hoje nem pra comprar, não se acha pra baixar, não se acha em lugar nenhum. Eu assisti pela Band, eu tinha fita gravada, sei lá, acho que passou na Sexta Sexy, sei lá, qualquer coisa do tipo. E eu assisti muito, assim, Três Formas de Amar moldou meu caráter um bom pedaço da minha adolescência, assim. Engraçado que a gente tava conversando num grupo que a gente faz parte, e alguém citou Três Formas de Amar e eu, meu Deus, não fui só eu, não fui só eu. Bela escolha. Então, Três Formas de Amar, do 94. Se vocês acharem pra baixar, inclusive, a gente não tá... a gente não pode incentivar na pirataria. Mas assim, me manda um direct com o link também, porque eu queria ver de novo. Pode procurar pra ele. Deixa eu ver, pode mandar aqui nos comentários da página ou manda pra ele direto. Tem ali o perfilzinho dele. Vocês acham? E o seu? O meu primeiro, eu vou seguir na sua linha.
O meu primeiro, provavelmente não é a primeira obra que eu vi, não é nada explícita, não é nada óbvio, mas despertou uma questão. Despertou um tipo, epa! Epa, foi um epa. E aí a gente entra numa polêmica bem recente, inclusive, do nosso cinema. Eu tô falando de A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, o filme de 1991, não agora. A animação, não a Bela e a Fera antigona, nem essas ruins que vieram depois, e nem essa da Emma Watson. Tô falando a de 91. Gente, é Kakura mesmo. Mesmo. A Bela e a Fera é, até hoje, meu desenho favorito. E não é porque eu quero usar o vestido da Bela. O azul, o amarelo, também quero. Mas não é só por isso. Não é as projeções que eu tenho com a Fera. Não é nada disso. É o LeFou. Por que que o LeFou me tocou? Assim, ele é gay? Ele é gay. Você, amiguinho, que tá brigando na internet falando que ele não é, vai se tratar. Vai se tratar. Ele é gay, ele tem tesão no Gaston e ponto final. Em 91, eu tinha 8 anos de idade. Eu entendi isso? Não, eu não entendi isso. Mas foi uma das primeiras vezes que eu tenho memórias de eu olhar uma relação entre dois homens e ver afeto. Uhum. E não é uma relação de família, não é pai e filho, não são irmãos, não é nada disso, não é um avô. Não, são dois homens tendo uma relação de afeto. E não adianta você dizer que não. Sim, o Gaston tem afeto pelo LeFou. Ele é do jeito dele. Não tô dizendo que ele é apaixonado pelo LeFou. LeFou é apaixonado pelo Gaston. Não estamos dizendo que o Gaston é enrustido, gente. Não chegamos nesse pedaço. O LeFou tem uma paixão pelo Gaston. O Josh Gad deixou isso muito claro no filme agora, com a Emma Watson e com o Dan Stevens. Mas lá tinha uma dinâmica entre dois homens se gostando, tendo carinho um pelo outro, que é uma das primeiras vezes que eu tenho memória de olhar e falar assim: homem pode ter carinho por outro homem. E a gente, assim, a gente é de uma época, de uma geração, a gente é Kakura nesse que a ideia, e nós dois especificamente, ainda somos Kakuras do interior do estado de São Paulo. Kakuras da mesma época e da mesma região. De cidadezinhas assim, não é da mesma cidade, mas cidadezinhas assim, de mentalidades pequenas, de mentalidades fechadas. Então a ideia de um homem ter carinho por outro homem não é algo normal, não era algo natural, não era algo que você via, a não ser que fosse uma relação parental ali. Sim. Do contrário, não. Então, ali carinho nem no sentido sexual da coisa. Carinho afeto. Mesmo, afeto. Demonstração de afeto. Exato. E o LeFou demonstra uma devoção, um afeto pelo Gaston que eu achei muito bonito. E eu carrego essa história e eu carrego essa... Esse é um filme que mostra relações entre homens de uma maneira que eu gosto muito. Tem uma amizade entre homens muito bonita, que é entre o Horloge e o Lumière. Eu gosto dessa dinâmica do Gaston com o LeFou, acho bonita de se ver. Então é um filme que a Disney colocou ali pra mim que homens poderiam ter contato um com o outro e isso ser super ok, assim, sabe? Ninguém julgava o personagem dele. Sim. Era, beleza, ele tem não tem como usar outro termo que não a paixão. Ele tinha uma paixão pelo Gaston, assim. As pessoas do filme sabiam disso, porque era uma idolatria, era uma devoção. Se você não percebe isso, reveja o número musical. Sim. Dele cantando pro Gaston, e aí depois a gente conversa. Então, esse é o meu primeiro, minha esse primeira é o seu escolha. primeiro. Seu segundo. Tá, meu segundo, já seguindo aí na ordem kakurística cronológica, vai ser Priscila, Rainha do Deserto. E aí é que eu digo que eu não sei o que veio primeiro na minha vida, se foi Priscila ou se foi Três Formas de Amar. Eu acho que de alguma maneira ainda foi Priscila. Porque Priscila teve todo... Quando o filme foi lançado em 93, eles são ali da mesma época, mas Priscila teve um clamor muito grande, né? Ganhou o Oscar na época, foi indicada a Globo de Ouro, então acho que ele chegou na TV primeiro do que Três Formas de Amar. Três Formas de Amar ficou meio na programação da madrugada da Band, assim, apesar de não ser um filme nada explícito. Então eu fico em dúvida entre as duas, mas assim, foi o primeiro filme em que eu lembro de fato ver personagens gays e você acompanhar personagens gays do começo ao fim. Sim. Três Formas de Amar, apesar de ter tido esse personagem, ele era um dos personagens. E Priscila girava inteiramente o filme inteiro em torno dos três personagens.
que são dois caras gays e uma trans que fazem show de drag e eles viajam pelo deserto da Austrália fazendo shows no caminho e em lugares homofóbicos, e em vilinhas, e em qualquer lugar, assim. E no meio do caminho você vai conhecendo mais sobre a história deles. Você vai conhecendo como é que aconteceu a história de um deles com o tio, que tinha a história de que o tio tava tomando banho na banheira e falava pra ele, vem cá e faz uma massagem pra mim. E aí ele ia e fazia. Aí o tio fez de novo, aí o tio fez pela terceira vez. Na quarta vez ele começou a ficar com ódio do tio, puxou o ralo da banheira, o saco do tio prendeu na banheira e virou uma coisa assim. Então eu lembro muito, as duas coisas que mais me marcaram, assim, são cenas que faz muito tempo que eu não vejo Priscila. Acho que eu não vejo Priscila faz uns bons 10 anos, assim. Mas as cenas que eu sempre lembro são essa história do tio, é uma coisa que me marcou muito desde aquela época. E a apresentação delas de drag no deserto, que é um Dancing Queen, não é? Mamma Mia? Acho que é Dancing Queen, né? Dancing Queen. Que, enfim, é uma cena icônica. Vocês lembram o Priscilão e tudo mais. Eu acho que o barato de Priscila é que Priscila criou muitos ícones que se mantêm, assim, entre mundos drags até hoje, referências gays que se mantêm até hoje. Priscila virou o Priscilão, o busão maravilhoso, é um ícone pra gente até hoje. Sim, e eu tinha uma paixão no Guy Pearce, né? Acho que as gays tudo tinha naquela época, que foi o filme que revelou Guy Pearce, que era justamente um dos três. E aí, a partir dali, eu acompanhei o Guy Pearce o resto da minha vida, a Amnésia e todas as coisas, então... Mas eu lembro, ele é marcante pra mim justamente por causa disso. É o primeiro filme que eu me lembro de ter acompanhado personagens gays do começo ao fim. E a partir disso eu comecei a procurar muito mais... Eu lembro de procurar muito mais coisas. Então acho que o próximo que você vai falar... Eu só fui assistir porque eu assisti Priscila. Porque ele meio que abriu a porteira, assim, Sim. do tipo... Existem histórias sobre esses personagens. Então vamos correr atrás e vamos procurar. Você não está sozinho no mundo de alguma maneira. Exatamente. E, bom... Como ele mesmo disse, ele já entregou qual é o próximo, né? Assim, Priscila se passa na Austrália, certo? Como tudo dentro do mundo hollywoodiano, se as coisas acontecem fora de Hollywood e fazem sucesso, Hollywood vai lá e chupinha. Sim. Isso é um clássico, assim, tá aí O Segredo de Seus Olhos da Julia Roberts pra comprovar. Ou descaradamente fazendo uma versão americana, ou indiretamente disfarçando e fazendo de conta que é um filme original, né? Nesse caso, é uma chupinhada boa, não é ruim não, eu acho... E eu explico por quê. Eu estou falando de um filme que eu gosto dele, a começar pelo nome. E eu não vou falar a versão curtinha que as pessoas falam, não. O filme se chama Orgulhosamente... Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newmar. Eu acho o nome desse filme lindo, eu acho o nome desse filme maravilhoso, que é uma dedicatória e um retrato, que você vê isso no filme. Ele foi lançado 2 anos depois de Priscila, foi lançado em 95, então como tal, ele tem toda essa inspiração em torno do que Priscila fez. Só que a gente sai da Austrália e leva para os Estados Unidos, são a história de 2 drags que vencem um concurso e vão para um concurso maior em Los Angeles. E no meio do caminho eles dão carona para uma drag mais pobrinha. E eu gosto... Isso já, pra mim, já ganha um contorno muito maravilhoso. Eu acho que a gente, em 2018, que a gente vê drags brotando, assim... Essas drags de Wong Fu tem muito desse universo. Tem desde essas drags muito glamurosas, que são... A Vida e a Noxima, que são maravilhosas, são ricas, é uma coisa meio Thelma e Louise, as duas assim, nessa amizade, então tá ali referência. E a drag pobrinha, que é ninguém mais, ninguém menos do que Titi Rodrigues. Eu acho o nome dela genial, essas drags deviam roubar esse nome e usar em RuPaul de novo. E assim, em Priscila, eles pegaram 2 atores que eles eram ícones de masculinidade, ícones de virilidade à época, e os montaram de mulher, assim, e ficaram maravilhosas. A gente tá falando de Wesley Snipes, que era um ícone de ação, ainda é, né, gente? Sim. Não deixou de ser. E o saudoso Patrick Swayze, que era a encarnação do homem que 10 em cada 10 seres humanos que gostam de pegar homens queriam pegar.
Todo mundo queria pegar o Patrick Swayze. As mulheres achavam ele uma delícia dançando, os homens achavam ele uma delícia dançando. Quem não queria pegar o Patrick Swayze queria ser o Patrick Exato. Swayze. Sabe, o Patrick Swayze estava assim, é uma época que ele era A-list, sabe? A gente está vivendo tempos... O Patrick Swayze viveu um arco na carreira dele que é muito maravilhoso. E aí você pega esse cara, que é esse grande astro, e bota uma peruca e taca ali maquiagem. E aquilo pra mim foi de um impacto muito grande. E aí bota junto um John Leguizamo, que eu acho uma pessoa engraçadíssima, fazendo... John Leguizamo era drag pobrinha? A drag pobrinha. Eu não lembrava que era drag pobrinha. É a drag pobrinha. Levando esse humor que ele tem tão bem físico, corporal, sim, pra personagem. Elas têm é uma história muito parecida. É simplesmente uma jornada entre as drags e o carro da pau, e elas ficam numa cidade pequena. E aí, nessa cidade pequena, preconceito e tal. Mas qual Priscila? Por que eu não escolhi Priscila? Por que eu escolhi esse filme? Porque esse filme pegou o Patrick Swayze. E ali me tocou. Na hora que eu vi o cara que eu adorava assistir em Dirty Dancing, eu gosto de Dirty Dancing, não é assim, tipo, gostar da sessão da tarde. Eu gosto. eu gosto de Dirty Dancing no nível de... o Eric tá falando que ele nunca quis pegar e nem ser o Patrick. Mentirosa. Truco, mentirosa. Eu sou fã do nível de assistir Dirty Dancing 2 no cinema. As pessoas nem sabiam que esse filme passou direito no cinema. Eu não sabia nem que era com o Patrick Swayze. Ele faz uma ponta. Dirty Dancing 2, Havana Nights. Vi num cinema que tinha pulga, que ficava ali na Paulista. Saudoso Gemini, ali perto de onde é a FINAC hoje. E assim, tinha eu e umas 3 pessoas na sessão. Lembro muito bem disso. Porque ninguém queria ver esse filme. Eu vi, se eu pego assistindo, passando na TV, eu vou assistir ele inteirinho. E eu vou gostar, e eu vou amar. E a música é maravilhosa, e a história é maravilhosa, e a Baby é maravilhosa. Ele é todo maravilhoso. Então você pega uma coisa muito maravilhosa, que é a carreira do Patrick Swayze, e bota ele desconstruído, sendo uma mulher. Aquilo mexeu comigo. Aquilo foi... Cara, um cara que eu tenho tesão, essa altura do campeonato eu já tinha esse tipo de discernimento. O Wilden, tá rolando uma briga aqui nos comentários. Minhas amigas são treteiras. O Wilden tá falando que o Eric é mentirosa, que quem desdenha quer comprar. Vi Dirty Dancing 2 porque é cafona, porque o 1 também é cafona. É uma cafonice que eu amo. Mas o 1 é maravilhoso. O 2 é horrível e a gente continua assistindo. E é por isso que eu escolhi o Wong Fu. Porque eu acho que o Wong Fu pegou o meu ícone de ator na época e desconstruiu. E isso é aquela conversa de representatividade, sabe? Era o que a gente tinha de representatividade. Você vê o ator que você ama respeitando algo que você se enxerga minimamente. Sim. E eu vivia numa cidade pequena, drag não existia, minha gente. Isso, aliás, não existe. E de repente eu tava vendo ali, cara a cara, e achando aquilo tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Por isso eu amo esse filme de paixão. Nunca assistiu, vai assistir. Verdade, agora que você falou também, acho que foi a primeira vez que eu vi uma drag na minha vida, foi com Priscila também. Foi ali naquela mesma época. Sim, inclusive vocês drags de RuPaul, vão assistir esse tipo de filme que isso é referência pra vocês se vocês não têm. Ainda mais as novinhas. As novinhas precisam assistir essas coisas. Pelo amor de Deus. Bom, minha terceira dica... Terceira dica, não, eu nem sei se essa aqui é uma dica, no real. Mas assim, eu lembro que uma coisa que me marcou muito e aí jamais... acho que era tudo meio que nessa mesma época, um pouquinho mais final da década de 90 ali, era assistir Oz, o seriado Oz, que era um seriado da HBO. Eu não tinha TV a cabo, nunca tive TV a cabo até eu sair pra fazer faculdade. Só que Oz passava no SBT nas noites. Sim! Oz passava tipo 11, meia-noite, assim. Acho que começava às 11 e eles emendavam e passavam uns 2, 3 episódios seguidos, assim. Porque era uma questão que Oz era um seriado que se passava numa prisão de segurança máxima nos Estados Unidos e que acompanhava o dia a dia dos prisioneiros dentro dessa prisão. Então e por ser um seriado da HBO, já a TV fechada nos Estados Unidos, tinha muito sexo, tinha muita violência, tinha consumo de drogas, eles não tinham nenhum tipo de pudor em mostrar as coisas. E o SBT, para poder passou na madrugada. Fala, Will, bota pra fora. Sem medo de ser feliz, seus tesões. Você bate a punheta assistindo Oz. Não, o outro Will. O outro. O Will também chama Will.
mãe, sai do Face, vou falar a verdade no chat. É tipo isso. Você vai contar que você batia punheta assistindo Oz, né? Tudo bem, mas assim, acho que foi... E Oz era muito sexualizado as coisas. Então assim, acho que foi uma das primeiras vezes eu não chegava a bater punheta. Mas a gente tava quase... Tava ali. Tava sentindo uma coceirinha. Tava ali fazendo aquele carinho maroto. Tava sentindo uma coceirinha, assim. Era uma mão lá e uma mão no controle remoto, porque se alguém aparecesse de supetão pra tomar uma água, você tinha que trocar de canal, porque o volume no 1. O volume no 1 e ia. Aquela audição, assim, de tuberculoso. Aliás, ser bicha velha, minha gente, desenvolve uma audição que, ó... Se eu via a televisão, assim, que era Exato. Você entendia tudo. As novinhas hoje põem fone de ouvido pra ver as coisas aqui. Imagina, a gente via tudo no volume 1 da televisão. E na minha casa, que por muito tempo nem controle remoto tinha. Você ia dormir... Não, aí você tinha que acordar... A TV fazia aquele puta barulho no botão, você tinha que tentar apertar de maneira mais suave, que era pra fazer menos barulho. Exato. Ou você deixava todo mundo ir dormir e acordava depois na ponta do pé, onde você percebia que tava todo mundo dormindo. Isso, esse mesmo, Eric. E aí é nesse ponto que eu vou chegar. Então, assim, a série se baseava nesse dia a dia dos prisioneiros. E aí, uma prisão cheia de homens, obviamente, a única maneira deles descarregarem a vontade sexual e o desejo sexual era se relacionando com outros homens. Só que nessa história toda apareceu um arco dramático entre um dos personagens, que eram dois personagens, que eram um interpretado pelo Chris Meloni, do Law and Order, que continua um homão da porra até hoje, e o outro, ele vivia o Chris Keller, e o Lee Tergenson, que vivia o Tobias. E eles começam nessa relação de tipo... no começo era uma coisa meio carnal, de que você tinha que botar aquele desejo pra fora, só que esse desejo foi se transformando... Tinha um relacionamento ali, tinha um desejo, tinha um sentimento, tinha um gostar. O Wilton tá falando que pega o Malone até hoje. Quem não, né, linda? Quem não, né, linda? Bonita, me respeita. Né? Você serve chá pra ele. Você não quer o Patrick Stewart, a gente vai brigar pelo Malone. E aí eles começaram, eles desenvolviam esse relacionamento, mas era um relacionamento que ao mesmo tempo que ele era muito fervoroso, ele era também muito turbulento, porque eles não podiam de alguma maneira viver isso tudo, porque principalmente o Meloni, ele tinha que manter meio que a pose, porque ele era da gangue dos italianos, e os italianos têm toda aquela coisa da masculinidade e tal. Então ele meio que gostava do Tobias, eles tinham todo um relacionamento, você percebia que o Meloni gostava dele, só que na hora, muitos episódios ele em público humilhava o Tobias, porque as pessoas sabiam que o Tobias era homossexual, e aí a partir dali gerava todo um conflito. Eu descobri que, na verdade, essa história não foi importante só pra mim, não só por causa da putaria. A série começou com esse arco deles na primeira temporada, e o personagem do Meloni era pra durar só a primeira temporada. Só que aí, quando o showrunner percebeu a química dos dois atores e como que as pessoas tinham comprado esse relacionamento perdurou, assim, ele ainda durou primeira, segunda, terceira e terceira temporada. No final da terceira temporada acontece uma tragédia lá, e aí o Meloni sai pra poder fazer Law and Order. Sim, um conflito que todo mundo tinha. Todo mundo tinha dentro da gente. Meloni tava lá, é a linguagem do Eric. Tava lá pra vingar Tobias por causa dos nazis. Eu não lembro, sério, assim, eu não lembro, é outra coisa que eu vi naquela época, quase 18 anos atrás, eu não voltei a rever, e eu não lembro do que acontece, mas eu lembro muito da intensidade das coisas. E essa história fez muito sucesso, não só aqui, mas no mundo inteiro, em todo lugar que Oz era exibido. Então, o arco durou muito mais do que ele deveria durar. No final da terceira temporada, o Meloni teve que sair de Oz para poder fazer Law and Order. E aí foi uma chiadeira geral, e eles tiveram que trazer o Meloni de volta na quinta temporada. E ele ficou fazendo Law and Order e Oz ao mesmo tempo, porque as pessoas queriam saber onde que ia desenrolar esse relacionamento amoroso dele com Tobias. Então, era uma coisa era quase um Romeu e Julieta da coisa, assim. Romeu e Julieta de prisioneiros, coisa da HBO, né, E gente? é tão impactante essa história toda. Se você pensa em Oz, até hoje, o primeiro nome que vem na cabeça de 9 em 10 pessoas é do Christopher Meloni. Exato. Até hoje, ele se consolidou ali. Acho que foi a primeira vez que eu vi e também, uma coisa que todo mundo aponta muito de Oz é porque a Oz também era muito famosa por mostrar muito nu masculino. Eles mostravam muito no frontal de homem.
da galera tomando banho no chuveiro, tinha muita briga no chuveiro, tinha muita coisa. Então, acho que também foi uma das primeiras vezes que eu vi um homem pelado Calha. full assim. Sem também. bater no olho. Sem bater no olho. Podia ser 3D a TV naquela época, ainda mais o Melone. Adolescência teve até o fim que o filho da Tilda Swinton tinha cenas belíssimas com o Josh Lucas. Sim. Não lembro desse filme. Mas enfim, então Oz é minha terceira coisa marcante. Não era um seriado LGBT, de temática LGBT, e ele na verdade não tinha 1 milhão de personagens LGBTs, ele tinha 2 personagens basicamente, só que esses personagens perduraram por muito tempo e era muito impactante a relação de amor e conflito que eles viviam o tempo inteiro, de culpa, de julgamento social, de você ter que negar o seu desejo porque socialmente você está sendo julgado de alguma maneira. Isso me marcou pra caralho assim naquela época. Já que a gente tá falando de séries, eu vou falar a minha série. E aí, minha gente, desculpa, é importante. Eu sei reconhecer todas as falhas dela. Eu não sou... Lembra que eu falei no começo que a gente não é cego? A gente não é cego, mas tem sua importância. E aí, eu vou voltar lá pra 2009. 2009, eu não assistia séries. Não gostava de ver séries. Eu achava que era um trabalho muito grande você acompanhar um negócio por tanto tempo. Pior que eu via novela. Mas sério, eu achava que eu não conseguia, eu tinha preguiça da ideia de baixar. Não, e a gente tava acostumado a ver coisa todo dia, aí você tinha que esperar uma semana pra chegar ao outro, sabe? Era muito trabalho, o torrent não tava aí, com essa facilidade de hoje, gente. Então, dependia de comunidade no Orkut pra poder baixar. Era muito trabalhoso. E aí, por causa do Twitter, eu vi uns amigos falando, porque lançou uma série que é musical, e eu adoro um musical. Quando 90% das viadas. Não nego meu DNA. Uma série que é musical, você tem que assistir. E foi assim que eu conheci Glee. E por que eu botei Glee nessa história? Nesse rolê todo? 2009, eu já tinha um relacionamento sólido à época, eu já era assumido pra minha família, eu já era assumido para todos os meus amigos no trabalho, eu já tava num processo de... Eu ainda odiava que me chamassem no feminino, mas eu já tava num processo de me desmontar e de me desconstruir. Uhum. E eu comecei a assistir porque eu queria ver uma série musical. Porque eu gosto muito de musical. Sim. E fui. Eu assisti as 6 temporadas, eu chorei as 6 temporadas, eu fiquei muito puto porque a 4ª e a 5ª são ruins, eu fiquei muito puto porque a 6ª voltou a ser boa e ela é curta, e ele voltou a criar personagens bons na 6ª temporada, depois da 4ª e da 5ª com aqueles personagens sofríveis. Mas o que eu gostei muito de ver em Glee, e Glee me mexeu e mexe comigo até hoje, e aí é um mérito que o Ryan Murphy carrega, e você pode gostar ou não gostar dele, o mérito é dele, ponto final. O Ryan Murphy pega a sexualidade, taca na tela e fala, é assim que o mundo funciona, gostando você ou não, o problema é teu. Você tem problema? Lide na sua terapia, não é da minha conta, o trabalho da série é minha, eu sou o dono e foda-se. Ele tem pica de fazer isso, e ele pegou uma série que era sucesso, e quando eu falo sucesso, é série de episódio que passar depois de Super Bowl. Isso aí, gente, você passar o episódio logo depois do Super Bowl significa que você é o sucesso do ano. É série de pegar... Você é capaz de reter a audiência do Super Bowl. Pegaram um elenco da série e botaram em tour pelos Estados Unidos cantando depois da 2ª temporada. Gravaram um DVD de show, cantaram pro presidente dos Estados Unidos. O elenco de Glee foi cantar pro presidente dos Estados Unidos da América na época, porque as filhas do Obama gostavam muito de Glee. E pegar uma série que fala sobre adolescentes com um elenco de... Eu não vou falar desconhecidos, porque alguns daqueles nomes já eram bem consolidadinhos no mercado dos musicais. Uhum. Não só a Lea Michele. Mas eles já tinham ali um nome no mundo dos musicais, mas ninguém tinha nome na TV. E você pegar esse elenco e falar assim... Lésbicas. A gente tem. Na série a gente tem mais de uma lésbica, inclusive. A gente tem uma lésbica que é muito marcante, que é a Brittany. Gay. Você tem desde o gay extremamente afeminado, que era não à toa um dos protagonistas, que era o Kurt. Você tem um gay que é um pouco menos afeminado, mas que é o Blaine. Você teve gay que era enrustido,
que se descobriu gay e ele era homofóbico, que foi o Karofsky. Você teve gay que era jogador de futebol americano, que era o estereótipo do machinho, que foi o menino da 6ª temporada. Você tem todo um espectro ali de gays passando. O universo inteiro tá lá. Tá lá. A comunidade inteira tá lá. Dentro de uma escola. Bi, você tem bi. Santana era bi. Santana terminou casada com a Brittany, mas a Santana era bi. A Santana gostava de homens e de mulheres da mesma maneira. Sim. Ela nunca negou isso. Então você tem uma bissexual ali. Trans, teve uma trans nessa série. E a gente tá falando de uma época que você botar uma personagem se assumindo como trans, que era a treinadora, que começou como Shannon e virou Sheldon. Inclusive ela trocou de nome e eles assumiram que a Shannon chamava Sheldon. Isso não é... Nós estamos em 2009, mas isso não é pouca bosta. A gente não tá falando de HBO aqui, tá? Sim, é TV aberta. A gente tá falando de Fox, a gente tá falando de TV aberta, que é muito mais restrita, que é muito mais preconceituosa, sabe? A gente tá falando de uma coisa... A gente tá falando de um mundo que TV aberta... Pra pegar uma outra referência que me veio agora na cabeça, que tinha uma série que tinha um casal gay que eu amava, que era Brothers and Sisters. Eles eram muito higiênicos. Ali não tinha higiene. Eram gays. E quem tinha que ser afetado era afetado. Quem tinha que ser brucutu era brucutu. E foda-se. Pau no seu cu. E aquilo pra mim foi um grande ensinamento de normalizar, natural. Entenda mundo, que isso é natural. E de repente a gente viu o mundo gostando, e o mundo amando, estão aí até hoje. Darren Criss estrelando série de sucesso, Chris Colfer best-seller atrás de best-seller. São atores que... na Rivera presa. Enfim. Alguns mortos. Mas enfim, nessa questão. 70% mortos. 70% mortos. Mas assim, e aí... Essa desconstrução era muito bacana de ver, porque o ator que é hétero, que é o Darren Criss, fazia um personagem gay. O ator que é gay, que é o menino que fazia o Arlie, fazia um personagem hétero, sabe? Ele subvertia as coisas, as discussões hoje sobre quem pode fazer gay, quem pode fazer hétero, ele subvertia sem o menor pudor, e eu acho isso muito maravilhoso. Você pode gostar, você pode desgostar, mas você botar um episódio que tem um casal gay e um casal lésbico casando junto na televisão americana, assim, foda-se, todo mundo achando lindo, isso não é se na sua bolha isso é natural, no mundo não é natural, infelizmente ainda. Então por isso que entrou na minha lista. Bom, o meu próximo, eu percebi que na minha lista eu tenho um gap gigantesco, assim, porque eu saio do final da década de 90 e eu vou pros anos 2010 já, assim. Nossa, eu também tenho um gap. Eu tenho um gap gigantesco. Eu não sei se era porque as coisas já estavam um pouco mais consolidadas, na minha cabeça pelo menos. Não sei, eu tava meio insensível nessa época. Eu sei que a minha próxima dica eu já tô na década dos anos 2010, assim, que eu vou... Aproveitar que a gente já tá falando de série mesmo, eu vou continuar falando de mais uma série que é uma série meio ame ou deixe. Porque quem ama, ama muito e quem odeia, odeia muito. Eu sou da turma que ama muito, eu gosto muito da história, que é Looking, que também era uma série da HBO. Era uma série sobre 3 amigos que moravam em São Francisco e que era meio sobre o dia a dia e a rotina desses 3 amigos. Esses 3 amigos basicamente... representavam 3 tipos de pessoas assim da nossa comunidade. Então tinha o Patrick, que é o Jonathan Groff, que veio de Glee, que é um gay assumidérrimo, que vivia um hétero afetado, que era o Jesse St. James, maravilhoso. Sim, então tem ele que é o protagonista, que ele é um designer de games, que é meio que ali o gay que sonha com o príncipe encantado, que tem uma coisa de querer e não querer as coisas ao mesmo tempo, de que eu quero um relacionamento, a hora que o relacionamento aparece ele já não sabe se ele quer mais. A hora que aparece o cara, ele tem tipo, mas esse cara não encaixa na forma que eu criei pro meu príncipe, porque ele não é branco, loiro, lindo, malhado, não é bem sucedido profissionalmente e tal. Então tem ele, tem mais o Augustin, que começa o seriado num relacionamento aberto com um namorado e que usa drogas, é super baladeiro, tem toda essa coisa da vida noturna assim, de São Francisco. E tem o Dom, que já é o gay um pouco mais velho, mas que é amigo desses dois, que ali é meio quase que o Daddy, assim, E que Daddy também, meu Deus.
E eu gosto muito de Looking. Acho que assim, Looking, ela durou 2 temporadas, ela foi cancelada. E o filme? Depois ela foi feito um filme, porque os fãs ficaram possessos que a série foi encerrada e não teve um fim. Pra mim não precisava ter tido filme, porque eu fiquei muito satisfeito com o final da 2ª temporada, e pra mim poderia ter ficado no ar pra sempre a pergunta que fica no último episódio. Mas eu acho que Looking conversava muito comigo sobre coisas que eu tava vivendo naquele momento, principalmente eu me identificava muito com o Patrick, essas dúvidas de relacionamento. De o que eu quero, até onde as coisas são fogo de palha ou não são, até onde você tem alguns determinados preconceitos e você vai passando isso pra frente. Traídos pelo Desejo, bem lembrado. Eu já ouvi falar, Jana, de bem Traídos lembrado. pelo Desejo, mas acho que eu não assisti Traídos pelo Desejo, viu? Então, Looking me marcou muito, assim. Eu acho que Looking, no final das contas, ela foi uma série que foi prejudicada porque ela foi lançada em 2014. Em 2014 a gente já estava começando a acender esse movimento da problematização. E Looking sofreu bastante com isso, de ser do tipo... não me importo com essa série porque é tudo problema de white people problem, é gay, branco, de classe média tendo problema de gay, branco, de classe média, de uma série que não acontece nada, é meia hora de não acontecer nada, sendo que na verdade era muito sobre o dia das pessoas, o dia a dia, a gente também tem dias que a nossa vida não acontece nada. A maior parte deles, inclusive. A grande maior parte. Ou que o teu dia gira em torno de uma crise existencial que você inventou e que isso meio que rouba o teu tempo o tempo inteiro. E acho que ela começou a tocar em assuntos muito legais que ela poderia ter continuado se ela tivesse tido mais temporadas. Eu gosto muito do personagem soropositivo que entra na 2ª temporada, que vai se envolver com o Agustin. Você lembra o nome dele? Não lembro. É o menino do Meninas Malvadas. Mas ele é maravilhoso, assim. O personagem dele rouba a cena total quando ele aparece. E se tivesse continuado, acho que ele teria quase a ponto de virar o 4º protagonista, assim, neles. Não. A Doris estava lá pra isso. A Doris, mas a Doris era a mulher. A Doris era a hétero, a aliada. Eu achava, só fazer um parêntese, que eu também amava Looking. Eu achava, um monte de white people problem. Mas white people problem bem contado. E aí eles pegavam questões que eram e ainda são muito... Looking foi 14, né? 14, 15. 14, 15, Ainda são questões que a comunidade se debate a rodo, assim. O relacionamento aberto, as viadas batem boca dia sim, dia não, em rede social. A relação com a sorologia é debatida a rodo. Essa coisa de você querer um padrãozinho e você não encontrar o padrãozinho, e aí, você vai seguir ou não? Até hoje são questões que seguem atuais. Eu acho isso muito maravilhoso nessa série. E eu acho que de alguma maneira a gente tenta meio que restringir nesse negócio de que é tudo white people problem, mas é difícil a gente falar porque a gente não vive em outros lugares além de porque como pessoas como gays brancos de white people problem. Mas assim, são problemas de relacionamento que eu acredito que passe pela vida de todo mundo, independente da classe social. Você vai ter essa coisa de você ter um padrão de beleza que você busca, de se você tem que começar a sair do teu padrão porque você já não encontra um parceiro dentro dessa série de coisas que você achou que você tem que achar numa pessoa, onde que tá a felicidade, onde que não tá. Então assim, acho que tem uma série de coisas que são bem universais. Acho que as pessoas acabaram simplificando demais Looking e por isso, infelizmente, Looking acabou acabando. E eu acho Looking uma série maravilhosamente reflexiva. Eu acho. Eu acho que as pessoas têm uma necessidade de ter ação que eu acho que é exagerada. É uma série que, assim, não acontece nada, muito entre aspas. Você tá refletindo. Você termina o episódio, você reflete, Eu passava a semana com o episódio na cabeça pensando. Looking fazia comigo o que, quando eu defendo o Me Chame Pelo Seu Nome, eu falo sobre esse filme e eu acho que Looking também fazia a mesma coisa. Você tem que ter conexão. Se você cria conexão, e assim, eu tinha a minha conexão nítida, emocional e etc, era com o Patrick, mas se você vai criando conexões com as personagens, com as histórias delas, pela sua vivência, você embarca. Sim. Então, tem muito da sua vivência ali. E de alguma maneira... Caímos. Não, voltamos. Achei que tinha caído. Não voltamos. Acho que de alguma maneira, por mais que...
sempre vai existir um jeito de você se identificar um pouquinho com cada um dos três. Nunca tem um jeito, odeio tal personagem e não me identifico com ele em momento nenhum. Em algum momento das 2 temporadas você vai se identificar com os 2 personagens. Eu gosto muito, Eu fico muito triste que tenha acabado. Eu também. Eu acho que uma coisa que pesou contra Looking na época foi que quando Looking estreou, ela foi um pouco vendida como o Sex and the City dos gays. Exatamente. E ela não tinha a pegada nem cômica de Sex and the City e nem sexual, porque mesmo o mais sexual dos 3 passa muito longe de ser uma Samantha da vida. Nossa senhora. Absurdamente. Então acho que ela foi bem prejudicada por essa expectativa de marketing também, sabe? Exatamente, concordo. O meu quarto não é sério, a gente vai voltar pros filmes. E aí, minha senhora, é hora de pegar a faquinha de bolo Puma e tirar da gaveta, porque você vai querer cortar os pulsos de sofrimento e chorar e etc. Esse foi o único que na nossa primeira lista bateu. Sim. Que eu tirei da minha lista, tava na do Will, o Will tirou, eu peguei pra mim de volta. Foi o único. Assim, a gente não combina, a gente não fez as listas juntos, a gente fez separado, cada um atua. Quando a gente foi bater, é o único que realmente bateria na shortlist ali. Assim. Eu tô falando de Bubble. Bubble é um filme de 2006, é um filme israelense. Sim, ele não entrou em circuito, nada disso. É um filme extremamente alternativo. Você não vai achar ele pra comprar com facilidade. Eu procurei, acredite. Eu tenho ele aqui em casa, tá? Porque eu amo de paixão. Acho que ele tem. Eu vi um dia desses naqueles camelô da Rua Augusta, ali perto do cinema. Ali você vai achar. É o tipo de filme que você vai achar nesse tipo de situação, assim. Aliás, se um dia vocês acharem pra vender canções de amor, me falem o filme do Noré, que eu amo de paixão e eu não consigo achar pra comprar mais, que a Cultura fazia na época da mostra e parou. Então eu amo esse filme de paixão. E também tem uma relação gay bacana ali. Mas do que se trata Bubble? Bubble é um filme israelense que ele vai contar a história de 3 amigos. O Noam, Lulu, que é uma mulher, e Ali. Quem são? Eu também amo canções de amor. Eu trabalho cantando essas músicas. Meu francês está afiadíssimo. São 3 amigos que moram juntos e eles são israelenses. E eles acolhem um cara, eles conhecem um cara e acolhem esse cara, só que esse cara é palestino. Exatamente, eles tinham, Eric, não tem mais. Uma vez por mês eu procuro no site. E eles acolhem esse palestino. O palestino chama, perdoem o meu francês, Ashraf. E o Ashraf e o Noah, a minha fluência é impressionante. Nossa, Glória Pérez morreu agora. Desenvolve uma história de amor. É uma história de amor gay entre um israelense e um palestino. Não vou entrar nos méritos geopolíticos, não tenho conhecimento para tal. Minhas aulas de geografia estão muito no passado, minha gente. E a coisa muda a todo momento. Exatamente. Eu não vou entrar nessa questão, não vou entrar nessa polêmica. Eu acho que assim, existe uma guerra, ponto. Fim, é o que me importa pra isso ser um Romeu e Julieta. É um Romeu e Julieta gay nos tempos modernos, em plena Israel. E mostra uma Israel bonita, uma Israel de guerra, mas uma Israel moderna, uma Israel aberta para as coisas. Uma Israel que é muito mais aberta do que muitos países que a gente considera aberto. Israel, eles são muito mais abertos até hoje com relação às sexualidades e afins. Eu tava vendo sobre isso hoje. Não importa a sua sexualidade, você vai pro exército, porque você é obrigado a ir pro exército. E existem grupos gays dentro do exército lá. Então eles são um povo muito mais aberto com relação a isso. E é muito legal você ver essa coisa desmistificando esse estereótipo horroroso que a gente tem do que o judeu tem que ser necessariamente ortodoxo com kippah na rua e o palestino tem que ser um homem bomba. Isso desconstrói completamente. São pessoas bem reais, são gays reais, são jovens reais. É um filme triste. É um filme que você sofre. Porque assim... Ele é meio que desde o começo, assim, você percebe que é uma tragédia anunciada. A lá Romeu e Julieta, que você sabe que vai dar merda. Você sabe que a merda tá ali. Mas é tarde demais, você já se envolveu, o filme já te ganhou, o filme já tá te fazendo chorar, o filme já tá te fazendo sofrer, etc e tal.
E então, a hora que você vê, você tá envolvidíssimo, assim. Então, é um filmaço, procura daquelas maneiras que a gente não vai recomendar, que começa com... que parece Torrone o nome. Se você achar o DVD, vai atrás. Eu procurei, não achei. Se você for meu amigo e prometer me devolver, eu te empresto. Mas vamos ver esse final de semana. Meu esposo, meu marido está aqui atrás falando. Vamos ver esse final de semana, é lindo. Eu recomendei hoje ele nos stories do Salada, quem viu. Então, olha o spoiler da live. Foi spoiler da live. Foi spoiler da live mesmo. Lindo. Vamos ver. Seu último. Meu último... Vou voltar para os filmes, acho que é o mais recente deles todos, e é um brasileiro, acho que a gente não falou de brasileiro, nenhuma produção brasileira, e que é um filme que me marcou muito na época, que é o Praia do Futuro, que de 2016, 2015, com Wagner Moura fazendo o protagonista, é do Amir, o diretor, não vou lembrar o nome do diretor. Mas eu amo muito Praia do Futuro. Praia do Futuro é a história do Wagner Moura. Ele é um salva-vidas que trabalha na Praia do Futuro, em Fortaleza. E um dia ele tá na praia e ele tem que salvar um gringo, um alemão que tá se afogando no mar. E ele vai salvar o alemão e a partir disso eles começam a ter um enrosco ali, um teretetê. Até que um dia o alemão vira pra ele e fala, tipo, seguinte, eu tô indo embora, abandona a tua vida e vai comigo pra Alemanha. E ele abandona tudo e vai pra Alemanha viver com o alemão na Alemanha. E aí tem todos os altos e baixos do cara que saiu, tá vivendo uma cultura totalmente diferente, que a cultura alemã é totalmente mais fria do que a cultura brasileira, menos acolhedora e todas as coisas. O idioma, que é um idioma extremamente diferente do idioma do português. É você, meu amigo Eric, é quase essa história. E aí, a última coisa que acontece assim é de que, sei lá quantos anos depois, quando ele já tá morando na Alemanha, o irmão dele, que ele abandonou em Fortaleza, vai atrás dele na Alemanha, tipo, por que você me deixou, veio embora e me deixou pra trás. É um filme que me marcou muito na época, porque tinha acabado, quando o filme estreou, tinha acabado de sair de um relacionamento, assim, um relacionamento super curto, só que ele tinha sido um relacionamento muito intenso. E o meu ex tinha feito um pedaço da faculdade na Alemanha. E nas nossas conversas e nos nossos planos, tinha um plano de que ele gostaria de voltar para a Alemanha e fazer mestrado na Alemanha. E ele queria que eu voltasse, que eu fosse com ele para a Alemanha para acompanhar o mestrado dele. E quando acabou, depois do nosso relacionamento acabou e o filme estreou, e eu me enxerguei exatamente no lugar em que o Wagner Moura estava naquele momento. E eu acho que o jeito como ele trabalha, o filme trabalha a homossexualidade e o desejo dos dois, acaba sendo até uma maneira muito natural. Não tem julgamento, não tem certo, não tem errado. É uma maneira até de uma certa forma confortável, porque eles não têm nenhum tipo de pressão social de nenhum dos dois lados. Mas é uma coisa que sempre é um filme que me levou muito assim pra me colocar num outro lugar de como seria viver tudo isso fora daqui do Brasil. É um filme que eu comprei o Blu-ray depois, eu assisti o Blu-ray já umas 3 vezes nesses últimos tempos, e que eu gosto muito de rever de tempos em tempos. O filme conversa muito comigo, e tem Heroes do Bowie na trilha sonora, que... maravilhoso. Só isso já me ganha. O Eric tá dizendo que não gosta de praia. Muita gente não gosta, viu, Eric? Na verdade, eu conheço mais gente que não gosta de Praia do Futuro do que gosta. Não, ele não gosta de praia da areia mesmo. Ah, ele não gosta de praia da areia? Por isso que ele foi morar na Suécia. Entendeu. Meu último filme... Olha, a gente não combinou. Meu último filme também me remete ao término. E ele já é um clássico moderno do nosso universo. E eu vou falar de O Segredo de Brokeback Mountain. Todo mundo conhece, não é nenhum segredo, é um filme do Ang Lee. Não é nenhum segredo. Do futuro é um filme de 2005. E ele conta a história de 2 cowboys, Jack Twist e Ennis Del Mar, vividos respectivamente por Jake Gyllenhaal e o saudoso Heath Ledger. Jake Gyllenhaal, amor da minha vida, ele é tipo a Meryl Streep pra mim, o que ele fizer eu vou achar muito bom. Até o filme do menino bolha dele eu acho maravilhoso. Ainda mais se ele tivesse em camisa, a gente adora.
E a história de dois cowboys, eles pastoreiam ovelhas e eles são colocados juntos para pastorear essas ovelhas e numa barraca e frio e nasce um amor ali. E é um amor bruto, é um amor pesado, é um filme sofrido também. E eu vi esse filme é muito importante pra mim, porque eu vi esse filme e eu ainda não era assumido pra minha mãe, essa parte é importante. Então ele vem antes de Glee, tá? E eu vi com ela no cinema num final de semana que eu estava voltando pra minha cidade, porque um relacionamento que eu tive que foi tipo o terceiro cara que eu beijei na minha vida, mesmo terceiro, tá? Foi um relacionamento muito curto, mas turbulento e intenso. Relacionamento jovem, né? Sim. E ele foi turbulento, ele foi intenso, ele foi curto. Eu carreguei muita mágoa dessa história por muitos anos. Hoje eu já me desprendi, eu quero que a pessoa seja feliz, eu gosto da pessoa e tudo mais. A terapia tá aí pra isso. A idade tá aí pra isso, eu fico feliz quando vejo a pessoa feliz, o tempo passa, o tempo voa. Mas na época eu fiquei muito sentido com o modo que a nossa história se desenvolveu. E eu tava saindo pra fugir e eu fui assistir esse filme com a minha mãe. Pra quê? Eu disfarçava choro. Porque eu chorava. Mas esse filme me tocava de uma maneira, assim, impressionante, assim. É um filme que me toca até hoje. Outro que eu comprei, eu tenho uma edição especial lindinha, 2 discos, etc e tal. Até hoje ele me toca, até hoje eu acho ele lindo. Eu acho que o Ang Lee fez escolhas muito boas de elenco, assim. A gente tá falando de Jake Gyllenhaal e Heath Ledger, mas a gente não pode esquecer que é um filme que tem como coadjuvante ninguém mais, ninguém menos do que Michelle Williams e Anne Hathaway. Não é qualquer coadjuvante, é um quarteto fenomenal, são atuações muito boas, é uma história muito boa, foi um filme que teve uma carreira muito boa na indústria e colocou lá como natural um relacionamento e uma cena de sexo entre 2 galãs da época, um deles ainda é um galã. O outro só não é porque faleceu. Exatamente, que seria, certamente. É um filme que até hoje, são 13 anos já desse... Gente, são 13 anos desse menino. A gente tá muito velho, gente. São 13 anos desse filme e até hoje, quando surge um filme que conte uma história de amor gay que fuja de estereótipos, de alguns padrões, as pessoas comparam. Com Brokeback Mountain. Como ano passado, saiu Moonlight e todo mundo falando é o novo Brokeback Mountain. Sim. Pela sua carreira de sucesso, pela aceitação do público e tudo mais. Então é um filme que ele é muito bom, ele difunde a mensagem dele muito bem e eu acho ele assim fenomenal. Então essa é a minha última das indicações. Não é não. Não, calma, deixa eu só contar. Brokeback Mountain tem uma história, assim, eu fui assistir Brokeback Mountain no cinema, e porque tava naquela coisa de todo mundo queria ver Brokeback Mountain quando Brokeback Mountain estreou, mas assim, eu nunca mais consegui rever Brokeback Mountain, porque eu tenho um trauma absurdo da minha sessão. Eu tava ficando com um cara na época, a gente tava ficando uns 2 meses, assim, 2, 3 meses, e o cara fez tipo, vamos ver Brokeback Mountain? Vamos! A gente pegou, comprou o ingresso, entramos na fila do cinema pra ver Brokeback Mountain. E aí, a gente tava na fila do cinema esperando pra entrar, ele fez tipo, então, seguinte, precisava conversar com você. Acho que a coisa não tá legal. Acho que não tá rolando, e Viado! E aí, eu fiquei triste pra caralho, porque eu tava super envolvido, entrei, assisti ao filme do lado dele. Que é triste. Sentado, o filme já é triste, eu e ele sentados um ao lado do outro, e aí a gente tinha ido junto pro cinema e tal, ele no carro, ele dirigindo e tal, e aí só tinha gay no cinema, ele no meio do filme começou a paquerar o cara que tava do lado dele. Viado, tenha modos! Começou a paquerar o cara que tava sentado do lado dele, acabou o filme, ele virou pra mim e falou assim, você consegue voltar pra casa, né? Porque eu tô saindo com ele. E aí ele foi sair com o cara e eu fui chorar. Do filme e de um término e de um chifre. 3 coisas ao mesmo tempo pra digerir do filme. Eu nunca mais consegui assistir Brokeback Mountain. Olha, filha da puta, você estragou um filme maravilhoso pro Will. Estragou. Eu precisava rever novamente pra poder exorcizar esse fantasma do meu passado, assim. Surpresa, a gente não combinou isso. Um filme que nós não citamos, e sim, sem falar muito, um filme por quê? Papum. Porra. Começa você enquanto eu penso, porque você já pensou. Começa. Eu pensei agora. Crazy.
Loucos de Amor, Jean-Marc Vallée. É um filme que conta a história de 5 irmãos, é um filme de época, anos 70, 80, vai passar ali. É uma história de descoberta de sexualidade, de preconceito, de homofobia de família. Crazy é uma abreviação, cada letra é o nome de um dos 5 irmãos. Filme lindo, Jean-Marc Vallée dando um show de direção do caralho. Vai assistir Crazy. Vai! Eu tô pensando, eu não tava preparado pra isso, mas acho que um que eu diria assim que me marcou muito foi Short Buzz na época, quando eu assisti Short Buzz. Eu tenho Short Buzz aqui. Acho que eu tenho. Também outro que vocês acharam me indica que eu preciso. Short Buzz eu lembro de ter visto mais ou menos na mesma época de Bubble ali, que acho que eles são todos contemporâneos ali. Canções de amor, é todo mundo da mesma época. E Bubble me marcou, e Short Buzz me marcava muito pela... Do caralho. Além, acho que ele não entra muito em questão de preconceito, todas as coisas, eu não lembro exatamente também do filme, é outro que eu preciso pegar pra rever, mas me lembrava muito, a memória que eu tenho muito do filme é que o filme me trouxe muita coisa sobre se libertar sexualmente, de provar coisas, de se permitir vivenciar experiências, assim. Então acho que o meu seria Short Buzz. E 2 indicações maravilhosas, viu, gente? Vamos ver. A Jana, a última coisa. Só eu que tenho na minha memória revertida para o mundo gay. Janaína, isso é fetiche. Se você vê gladiador e você pensa... A gente também. Isso é fetiche, garota. Não, mas não é só você não. Porque a cena que o Joaquin Phoenix vem com o gladiador amarrado... E a hora que ele dá a facada no gladiador, aquela cena é homerótica do começo ao fim, assim. Você acha que o Joaquin Phoenix vai chegar e vai dar um beijo nele. E que, principalmente, o Joaquin Phoenix fez tudo aquilo porque ele não podia ter o gladiador pra ele. A gente não julga. Não julgamos. Tchau, gente. Beijo, gente. Segunda, as drag estão de volta. E começo do fim. Estamos muito orgulhosas, viu? E muito amor, viu, gente?